estamos aqui na segunda parte com a entrevista com o professor Regis Moraes, que é de Campinas, poeta, escritor, filósofo, com várias qualificações, mais de 70 livros publicados, e é uma alegria muito grande estar na presença deste amigo, desse dedicado estudioso de tantos segmentos do pensamento humano, e com um doutorado também em educação. Professor, continuando a nossa conversa tão agradável em gravação para o canal do YouTube, para que os nossos seguidores do canal, os seus amigos pessoais, os estudiosos da doutrina espírita, os seus alunos, os seus ex-alunos e amigos de tanto tempo possam desfrutar dessa conversa tão agradável, eu queria lhe perguntar agora sobre a área da educação. Com um doutorado em educação, quais os principais aspectos que um doutoramento em educação lhe traz à mente, ao raciocínio, a esse gosto por escrever, a esse gosto pela filosofia, pelas ciências sociais? Como é que a educação entra nesse contexto todo? Na verdade, a minha mãe foi uma grande educadora, realmente. E era muito engraçado o fato, isso aqui não tem a ver com educação, mas eu preciso lhe dizer, que minha mãe era uma oradora da igreja presbiteriana, muito apreciada. Eu viajava com ela para ciclo de conferências. Tal. E interessante é que ela, desde que eu me lembro de gente, ela dizia assim, mas eu vejo direto as entidades. Ela dava recado para nós de entidade. Um dia ela falou para mim assim, seu Clemente mandou dizer para você não fazer isso que você está projetando, não sei o quê. Eu falei, quem que é seu Clemente? Foi um político no Nordeste brasileiro. Hoje é uma alma bonita, luminosa, que frequenta aqui a nossa casa e tal, mas não tá vivo mais. Aí ela dizia assim, não me conte isso na igreja. Professor, mas como é que ela convivia com isso? Ela, na igreja, que era contrária a isso, mas ela aceitava bem isso, então? Ela aceitava? Ela aceitava muito bem, principalmente depois de um episódio que meu pai me contou, que eles estavam, ele e ela, ouvindo rádio, não tinha televisão ainda, na década de 48, 49, hein? E eles estavam ouvindo rádio, sim, descansando um pouco. Tá? Meu pai era dentista, ele ficava o dia inteiro no consultório. E de repente, meu pai me contou, falou assim, Regis, de repente, a minha mãe chamava-se Faraídes, que é um nome egípcio, mas todo mundo chamava de Fafá. A sua mãe, a Fafá, ela ficou mais branca do que um papel novinho desse de escrever a máquina. Eu falei, o que houve, minha filha? Ela fez com a mão assim que eu esperasse um pouco. Fiquei na minha. Dali a pouco ela disse assim, você acredite se lhe apetecer. Entra por essa nossa porta o Mahatma Gandhi. Indiscutivelmente, traje, fisionomia, tudo. E eu mentalmente disse a ele, a que nós devemos tamanha honra? E ele disse assim, só não fica triste não, mas eu gosto muito do seu marido. Porque ele realmente era um sábio, meu pai. É mesmo. Era uma criatura muito calma, muito serena, e muito firme também, e um sábio. Nós, os filhos, apelidávamos de um sábio chinês que nasceu no estado do Rio de Janeiro. Mas começa de novo, que eu já me perdi aqui. Então, Com relação à educação. Como a educação entra nesse contexto todo, considerando a filosofia, considerando todo esse aspecto que a gente estava conversando. Sim. Então, quando eu fui fazer aliás, antes da faculdade, no ensino médio, eu tive a alegria, a honra de ter sido aluno do Rubem Alves.
Puxa. Rubem Alves. E foi meu aluno de psicologia no antigo científico, lá nessa escola que era de missionários presbiterianos. Né? Sim. E ele era o pastor da Igreja Central de Lavras. E eu fiquei tão gamado naquele professor que todo domingo eu estava lá no culto. Era fixo, né? Eu estava lá no culto porque ele fazia falas extraordinárias. Né? E ele foi me encantando com a capacidade que ele tinha de, psicologando e filosofando, ele tratar de educação, propriamente. Ele dizia assim, ninguém está nesse mundo a passeio. Nós todos temos algo a fazer nesse mundo. E ótimo quando a gente descobre que tem uma missão nesse mundo. Isso é maravilhoso. Tá? Então, fui ex-aluno dele, eu tinha o quê? Uns 19 anos, e fomos amigos até ele falecer, com 82 anos. E tivemos uma amizade de muitas décadas. Muitas décadas. Depois fomos colegas na Unicamp. Fomos colegas na Unicamp. Eu fico pensando no primor dessa amizade, de vocês trocarem impressões, trocarem ideias, conversarem, debaterem. Deve ter sido uma coisa preciosa, né? Muito preciosa. Havia dois professores, ele e um professor que não teve assim, a projeção, que não era escritor, mas era um grande conhecedor de língua e literatura portuguesa. O nome dele é professor Roberto Coimbra. O nome não vinha por acaso, Coimbra. Professor Roberto Coimbra. E o professor Roberto Coimbra também começou a me fascinar com o educar, porque primeira aula do mês, ele solicitava ou uma redação, ou uma descrição, um escrito de todos nós na sala. Recolhia esses escritos. E o modo dele dar aula, eu nunca tinha visto nada igual. Na segunda aula do mês, ele se sentava lá na última cadeira e dizia, olha, o nome que está por cima é o por exemplo, do Regis de Moraes. Então, ele que vai ler o seu escrito. E antes, ele sempre colocava, no início da aula, ele colocava uma questão prática de língua portuguesa. E ali a gente aprendeu a beça do que não deveria falar. Estava tudo ali no caso. E ele era um doce de criatura, numa escola presbiteriana, há 30 anos ele era espírita. A personalidade dele também me adoçava o cotidiano. Sabe? Então, essas pessoas tiveram uma grande influência. Quando fui fazer a faculdade, eu só não fiz pedagogia porque eu falei assim, é pouco porque eu quero. Eu quero educação, mas eu quero educação com uma visão mais ampla. Então, curiosamente, eu que tinha me preparado quase um ano para o vestibular de Direito, acabei me inscrevendo em Filosofia e Ciências Sociais. E deu a grande sorte que no primeiro ano eu tive Psicologia Geral, no segundo ano de faculdade eu tive Psicologia Social, no terceiro ano eu tive Psicologia da Educação e no quarto ano um extraordinário psicanalista deu um curso de psicanálise de um ano para nós. Né? E ele falou muito sobre o educar a mente. Aí eu fiquei mais apaixonado ainda pelo tema da educação. Falei, eu estou no lugar certo. Então, vou gostar disso. Então, e como ele disse, o dia que eu entrei numa sala de aula, descobri meu pau. Então, fala para a gente, esse educar a mente vai beneficiar a todos nós. Eles eram muito preocupados com a educação na família, com a educação nas escolas e com a educação nos ambientes de trabalho e na sociedade. Eu, até então, quando ouvi isso do Rubem e do professor Roberto, eu não tinha pensado na dimensão do educar, que fosse tão extraordinário.
Então, o Rubem, dando psicologia, ele deu o desenvolvimento da criança na psicologia, e ele dizia assim: ninguém pode imaginar as explosões que pode dar dentro de casa e as coisas indevidas que pode falar, comportamentos indevidos, porque a criança que está ali está absorvendo isto para o que ela virá a ser na vida. Então, ele trabalhou muito a questão da educação infantil. E depois trabalhou também na psicologia, a psicologia geral da educação conosco. Foram 2 anos. E o professor Roberto Coimbra, ele era o exemplo. Ele era o exemplo, porque um dia um colega leu um texto e ele foi e disse assim: olha, meu querido, você merece a minha sinceridade, você merece a minha franqueza. O seu texto é muito bem inspirado, mas não está bem escrito, filho. E nem bem lido, porque você tem um problema de dicção. E explicou tecnicamente como é que ele poderia sair daquele problema de dicção que tinha o rapazinho, né? E disse para ele assim: se você quiser conversar mais, conversamos lá na sala de professores, com muito prazer e tal. E o rapazinho foi. E o rapazinho melhorou muito ali tendo aulas com o professor Roberto. E todas essas coisas, e mais a minha família de origem, porque era difícil não aprender retidão, não aprender assim. 7 irmãos, eu nunca vi nenhum sem falar com o outro. Meu pai, ele dizia assim: a última coisa que eu admitiria ver aqui dentro de casa é um de vocês sem falar com o outro. Nunca vi. Nenhum dos irmãos. Então, a coisa da filosofia, da sociologia, da educação foi se virando uma bola de cristal para mim, né? E primeiro eu lhe disse, eu dei 12 anos de aula em antropologia cultural, mas quando fui convidado para a Unicamp, eu tinha defendido lá a tese de doutorado na Unicamp, e foi em filosofia da educação, filosofia e história da educação. Em seguida que eu defendi, o próprio Rubem Alves fez uma carta para o departamento perguntando assim: vocês vão deixar passar essa criatura sem contratá-lo? E eles me mostraram a carta. Eu falei assim: o Rubem deve estar brincando. A gente tinha amizade nessa época. O Rubem deve estar brincando. Eu disse: não. Ele conversou conosco sobre isso, né? Convidado para a Unicamp, eles disseram: só que nós queremos você na área de filosofia da educação. E você contribua com sociologia, quanto quiser, né? Com sociologia, com antropologia, que achar que deve, contribua. Mas, pautadamente, filosofia e história da educação. Trabalhei nisso até me aposentar, 15 anos. Eu trabalhei com isso. E com um prazer enorme trabalhar com isso. E nesse contexto todo, professor Regis, nesse contexto todo que o senhor está relatando, essa educação da nossa própria mente, a autoeducação da mente, há uma técnica específica, uma dica específica? Olha, a minha convicção é de que há um fundamento que é o respeito pelos filhos, e há um outro fundamento que é não erguer a voz. Meu pai não erguia a voz. Isso eu aprendi com ele. Nunca vi meu pai gritar com o filho. Então, é assim, é o filho se sentir, mais do que um filho, um amigo. Desde criança. Que bonito. Desde criança se sentir mais do que um filho, um amigo do pai. Então, essa coisa é muito importante no lar, tanto de parte da mãe quanto de parte do pai. É muito importante na escola, porque às vezes tem professores meio neuróticos, a gente sabe disso, eu já experienciei isso, tive professor assim. Aliás, tinha um que era muito interessante, porque na faculdade ele chegava assim com uns livros apertados no peito, rijo, chegava sério,
punha os livros em cima da mesa e dizia: fiquem todos à vontade. E ninguém ficava. Porque ele não ficava. Ele não ficava. Ele era muito tenso. Não era mal educado. Nunca fez uma deseducação conosco, mas assim, sempre muito sério e muito assim, fisionomia carregada, né? Então, aquela coisa, eu brinco com as netas. Eu tenho uma neta que já é adulta, mora lá em Paris. E essa não é DNA. Essa, o Sérgio adotou, e é uma criatura linda, linda mesmo como mulher e linda como pessoa. Que bom. E tem as duas filhas que são filhas de DNA dele, né? Que são duas fofuras também. Né? O Chico Anísio dizia assim: neto não é parente, é para a gente estragar mesmo. Né? Professor, e pensando no Rubem Alves, que foi seu amigo pessoal, vocês trocaram tantas impressões, né? Existe alguma recordação mais marcante da amizade de vocês, assim, alguma recordação emocionante da amizade de vocês, seja da cultura dele, seja do trabalho que ele se tornou muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, é uma criatura maravilhosa, né? Duas situações que eu lhe colocaria. A primeira, eu era adolescente e eu escrevia poemas, mas eu não mostrava para ninguém, não. Eu ia guardando os poemas que eu escrevia. Um dia eu falei assim: hoje eu vou mostrar para o professor Rubem Alves, porque ele tem sensibilidade para me dizer presta ou não presta. Eu continuo ou não. Levei os poemas para ele, ele levou para casa. Na aula seguinte, ele falou para mim assim: ô Regis, se eu disser para você que estão perfeitos, eu estaria sendo desonesto. Mas eu digo para você uma coisa muito mais importante: não pare nunca de escrever. Nossa, aquilo me emocionou de um modo que era muito melhor do que ele dizer estão muito bem escritos, não sei o quê. Era muito mais gostoso, né? Muito bem. E a outra situação muito bonita foi quando um fotógrafo de arte, brilhante fotógrafo, ele é também mineiro, e ele me convidou: escuta, vamos fazer uma parceria num livro? Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: fotos minhas, poemas seus. Eu falei: olha, isso é igual um bando, se o caboclo baixar, sai. Então você faz o seguinte: você me dá umas fotos de fotos suas que eu vou levar para Campinas. Bom, trouxe 40 fotos. À tarde, eu saía, tomava um cafezinho, um cappuccino muito gostoso, numa cafeteria, voltava, jogava as fotos dele assim na mesa e falava: quem que vai me chamar hoje aqui? E sempre 2 ou 3 me chamavam. E quando o livro, eu mandei, o Luiz Sérgio colocou em CD os poemas, e eu mandei para o fotógrafo, que é uma pessoa artisticamente muito sensível. Ele me liga chorando. Falou assim: olha, eu preciso falar com você, mas está difícil, não sei o quê. Então, estou aqui com a minha cunhada, que é professora de língua e literatura brasileira, e nós estamos emocionados com seus poemas e tal, tal, tal. Bom, resultou o livro muito bonito, que as fotos deles são maravilhosas, e o pessoal muito amorosamente diz que os poemas não ficam atrás. E como é que chama o Então, livro? Como é que chama o livro? Aldeia de Minas. Olha. Aldeia de Minas. E o que nós pensávamos ser uma brincadeira para uma edição, está em quinta. Puxa. Está em quinta edição. E qual é a E editora? livro, Qual é a editora? peraí, deixa eu lembrar, é uma editora lá de São Lourenço, Minas Ah, Gerais. de São Lourenço mesmo. É. E depois, um editor de arte, as últimas 2 edições, um editor de arte lá de Cuiabá, ele fez edições ainda mais bonitas das fotos e da capa. A capa começou sendo uma capa lá de cima da montanha da nossa cidade, Passa Quatro.
E ele tirou aquela foto da capa e colocou um fogão de lenha aceso. E um gatinho dormindo assim. Oh, mas aquilo... Bom, quando o livro ficou pronto, ainda estava no original, estava digitado, eu encontrei com o Rubem numa comemoração na editora Papiros, e eu disse a ele, falei, Rubem, gostaríamos imensamente, o César Saúl, o fotógrafo, e eu, se você nos desse a alegria de prefaciar esse livro. Ele foi e disse, olha, estou às suas ordens, só não prometo que seja logo, porque eu estou de trabalho até... Ele não estava mais pastor, nada disso. Não. Nos anos 60, ele teve que deixar a igreja. E, bem, o fato é que 4 dias depois, ele me liga e diz assim, eu não aguentei, já escrevi o prefácio. Vem buscar aqui e tal. Eu fui buscar mais um prefácio lindo, lindo, lindo como as fotos do César Saúl. Que coisa maravilhosa, né? Uma coisa deliciosa. E ele fazia isso e dizia para mim assim, você é um baixinho sem vergonha, porque você é bom de filosofia, bom de sociologia. Quando os meus alunos de letras... Está me ouvindo bem? Está ouvindo, está tranquilo. Deu uma travadinha aí, mas voltou. Pode continuar. Voltou. Quando os meus alunos de letras, no primeiro ano que eu dei aula na faculdade, um deles fez uma gráfica artesanal, aquela que ele dizia movida a sovaco. Bem assim. E ele falou assim, nós queremos inaugurar a gráfica com um livro seu de poema. Eu falei, vocês estão brincando. Ninguém sabe quem é o Regis de Moraes, ninguém conhece, não tem projeção nenhuma. Na época eu tinha 28 anos. Aí eles não abriram mão. Eu falei, então vamos combinar o seguinte, tinha uma senhora que era uma grande literata, lançada pelo Mário de Andrade e tal, que era uma querida amiga minha, dona Ruth Guimarães. E ela tinha muito livro publicado e tal. Eu falei, vocês vão fazer o seguinte, dona Ruth, para minha honra, é minha colega aqui na faculdade. Então, eu não vou pôr meu nome nos poemas, vocês deem para a dona Ruth ler o que ela disser que vocês devem fazer. Eu encontro com ela, isso foi numa quinta-feira, encontro com ela na segunda-feira, ela falou assim, Regis, você me deu um fim de semana maravilhoso. Eu falei, por que, dona Ruth? Li seus poemas. Eu já tive um bom roto lá que os poemas eram meus. Mas foi uma maravilha o que ela falou para mim. E ela disse para mim, falou assim, olha, não sei se interessará para você, mas se você quiser, eu prefacio. Eu falei, nossa, dona Ruth, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Eu não quero, eu já queria antes de quando eu conhecia a senhora. Bom, então, esse livro de poema chama-se Cotidiano. Uma vez publicado, era o primeiro livro de poema de um guri de 28 anos de idade. Sim, sim. Dona Ruth pega o livro e manda para Carlos Drummond de Andrade. Nossa! Uma gráfica, um trabalho gráfico feinho, sabe? Parecia aquela gráfica da esquina, sim, né? Sim. Assim, feinho, o trabalho gráfico. O Drummond me escreve uma carta inesquecível, eu tenho um documento histórico. Meu Deus! Ele escreveu para mim, ela deu meu endereço para ele, ele escreveu para mim e ele tinha dado uma entrevista na qual ele dizia que ele não lia originais, porque ele tinha um imenso respeito por louvação, por louvar, e normalmente a pessoa estava, no fundo, querendo louvação. Ele termina a carta para mim dizendo assim, meu abraço de amizade e louvação. E a partir daí, olha, ele deu para Tristão de Ataíde ler, Dr. Alceu Moroso Lima. Dr. Alceu me escreveu uma carta de 2 páginas. Ele falou, ele falou assim, mande para a poetisa Henriqueta Lisboa, lá em Belo Horizonte. Mandei, ela me escreveu uma linda carta.
Eu tenho lá uns documentos bonitos lá, mas é aquela coisa assim que para mim funciona muito. Eu peguei uma vez na televisão, num livro, que eram as falas mais famosas dos que receberam o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. E eu tive a curiosidade de ler, eu amo esse poeta chamado Rabindranath Tagore. Então, eu quis ler a fala dele. E ele começava a fala diante dos que o haviam premiado. Ele começa a fala dele dizendo assim: talvez o pior tipo de solidão seja a vaidade. Foi, é tudo que eu precisava nessa altura ter certeza. Então, assim, eu tenho uma grande alegria, todas as noites agradeço muito ao meu Deus, tudo que ele me ofereceu, em poética e tal. Mas, assim, é uma coisa que é natural de mim, como o meu nariz, como a minha boca. Eu preciso escrever poema. Olha que coisa linda nós estamos tendo nessa oportunidade. Nós vamos partir para uma terceira gravação, porque não dá para perder essa preciosidade que está nos premiando hoje. Nós vamos fazer Continua a as parte 3. ordens. Nós vamos fazer a parte Continua 3 as ordens. para encerrar. Mas antes, professor Regis, eu quero fazer uma última pergunta. Dentro dessa segunda parte. O senhor falou no começo da entrada do Mahatma Gandhi, que gostava muito do seu pai, né? Da mediunidade da sua mãe, vidente. Eles tinham semelhança fisionômica. Agora eu te pergunto, e o senhor detém mediunidade como a sua mãe ou não? Olha, uma vez eu fiz uma palestra na Casa de Jesus, aqui em Campinas, Sim. e Dona Silvia Pascoal foi assistir. Quando eu terminei a palestra, era sobre a evolução da ciência e espiritualidade. Eu vi que eu estava atendendo pessoas na minha mesa, lá na mesa da frente e tal, mas que ela estava sentada assim na primeira fila. Aí eu pedi licença às pessoas, falei: a senhora está esperando, por acaso a senhora está esperando por mim? Ela disse: eu estou esperando pelo senhor. Ainda estava coisa de senhor e senhora, porque nós ficamos muito amigos, irmãos, ficamos irmãos. E ela disse assim: o senhor não quer fazer uma avaliação mediúnica? Eu falei: mas tudo que eu quero. Eu já era espírita, mas não sabia que era médium. Sabia indiretamente, porque meu pai, quando tinha distensões musculares e coisas do gênero, ele mandava me chamar. Eu falava: pai, mas eu nunca estudei isso. Ele falava assim: senta aqui do meu lado. E eu percebi que ele estava fazendo a oração. Daqui a pouco eu sabia tudo. Deixava o velhinho novo, trabalhando com massagem. Que coisa linda! E um irmão também que estava desenganado, estava à beira da morte, e era minha noite de dormir com ele. E eu cheguei no quarto do hospital, ele estava assim, muito tenso, o rosto parecia de madeira. Assim. Ele é um cara culto, ele era dentista, ele estudou fisiologia, ele estudou coisa. Né? E eu disse para ele assim: César, não li, César, nós temos que fazer uma coisa que eu não sei o que é. Mas nós temos que fazer. Ele foi e disse: então desliga aquela televisãozinha lá, eu desliguei a televisão, falou: apaga a luz de cima, fica só de cabeceira. E aí eu falei: vamos orar o Pai Nosso juntos, você e eu. Oramos juntos o Pai Nosso. Quando eu conectei este dedo da mão direita, o indicador da mão esquerda, este aqui e este na ponta do externo, ele desatou a chorar. Mas desatou a chorar, que a caminha de roda do hospital fazia flique, 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 e passava uma eletricidade enorme por mim, sabe? E o quarto do hospital cresceu. Só que eu não sabia o que era aquilo. Que eu vivi e vivi. Inclusive está num livro meu chamado Curar a Vida. Segundo capítulo eu narro isso. E aí eu fiz o teste com Dona não com Dona Silvia. Ela falou para mim assim: olha, eu vou ser o seu alto-falante. Eu vou perguntar para o mentor, que está presente aqui, o que ele disser, eu passo para você. Eu falei: tá bom. Aí ela olhou assim para o lado do mentor e falou para mim assim: olha, ele está dizendo que você tem
2 mediunidades, e são ambas muito preciosas. Você tem uma mediunidade intensíssima, que ele está chamando de mediunidade intuitiva. Não tem o que o povo chamava antigamente de incorporação, não tem nada, é intuitivo. Você senta, vê uma folha em branco de papel, você já fica desesperado. É a intuição dele. Ela falou, e ele disse, e a outra é menos forte, mas igualmente importante. Tem a ver com medicina espiritual. Legal. Falei, gente, agora que eu estou começando a entender as coisas do meu pai e as coisas do meu irmão. Eu tenho essa coisa aqui de trabalhar com medicina espiritual. Tanto que eu trabalho há 23 anos na Casa de Jesus. Trabalhei muitos anos com Dona Silvia. Hoje ela já faleceu, uma senhora que a substitui. E está fechada por causa da pandemia. Sim, sim. Mas 23 anos eu trabalhei ali no campo da medicina espiritual. Mas visão não. Visão não. Agora eu não ouvi bem. Visão não. Visão não. Não, eu não. Para não dizer que eu nunca vi, num evangelho no lar, na minha casa, quando a minha doce querida ainda estava conosco, que ela faleceu em 2016. De olhos fechados, eu estava fazendo a prece central, vamos chamar assim, né? E de olhos fechados eu vi um senhor sentado no sofá, em frente, que mesmo sentado dava para ver que era de porte alto e ombros, assim, espadaúdos, né? E aí a curiosidade não deu moleza, eu abri os olhos. E lá estava o senhor, concentradíssimo na oração. Aí eu falei, deixa eu tomar juízo e continuar a oração. Fechei os olhos. Mas muita emoção estou vendo agora no vídeo aqui. E nós que sempre tivemos semanas deliciosas, é para eu parar agora? Agora nós vamos dar uma... Mas o senhor quer concluir? Pode concluir. Quer concluir? Só concluo dizendo o seguinte, nós que sempre tivemos uma vida em família deliciosa, a minha esposa morreu dizendo o seguinte, a melhor semana que nós tivemos foi com a visita daquele anjo, o único que eu vi na minha vida. Que bom. Então está bem. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado, professor Regis. Esta é a segunda parte e nós vamos voltar com a terceira parte agora para concluir essa entrevista tão magnífica que estamos tendo com o professor Regis Moraes de Campinas. Você vai encontrar no meu canal do YouTube as 3 entrevistas completas. Procure lá e você não vai ter dificuldade de achar. Até já. Muito obrigado.